Olá pessoal do 7º ano, tudo bem para mais uma semana de aula? Me chamo o professor David Henrique e o nosso tema de hoje é Indústria e Industrialização Brasileira. Quando a gente fala de indústria ou de industrialização, nos remete logo àquelas fábricas grandes, à produção. Mas antes de entendermos ou estudarmos, na verdade, a industrialização brasileira, a indústria brasileira, a gente tem que entender como se deu, como se chegou a esse processo, tá? Então vamos entender logo o que é indústria. Indústria, minha gente, é um conjunto de atividades econômicas, né, que tem a necessidade ou a finalidade da manipulação de fontes de energia ou de matéria-prima e a transformação disso em produtos, né, a produção para um consumidor final. E fábrica e indústria são a mesma coisa, né? Muitas pessoas acham que são coisas diferentes, mas não. São a mesma coisa, são unidades de produção. São locais onde se produzem, onde se transformam essas fontes energéticas ou as matérias-primas. Então, indústria e fábrica são basicamente a mesma coisa. Nós temos aí as revoluções industriais. Lembrando que até a metade do século XVIII, né, não existia indústria no mundo. Não existia produção em escala. Não existia uma diversidade de produtos. Tudo era feito muito regrado. Então, lá na Inglaterra, ainda no século XVIII, começou a existir uma revolução chamada de Revolução Industrial. E o que é revolução, professor? Revolução é uma mudança radical, tá? De alguma coisa, de um estabelecimento de uma atividade antiga para a reformulação de uma nova. Então, basicamente, revolução é isso. Quando a gente fala de revolução industrial, a gente está falando de uma mudança radical em padrões de produção, em padrão de transformação de produtos, tá bom? Então, esses moldes da revolução industrial aconteceram na Inglaterra, lá na metade do século XVIII. Por isso a gente chama isso de pioneirismo inglês, né? Que foram esses pontos aí vistos nesse cartaz, que foram responsáveis pela introdução da indústria, não só na Inglaterra, mas no mundo como um todo, ok? Nós vamos ver aí que antes da Revolução, né, até a metade do século XVIII, a primeira metade, toda energia era produzida, ou seja, tudo que era feito era produzido por trabalhos manuais, pelo homem. Não existia esse negócio de máquinas, de robôs, não. Tudo era feito de maneira manual, praticamente artesanal, né? Então, a produção não era tão rápida, a produção era lenta, demorada, e não existia uma diversidade de produtos. Os produtos, eles eram meio que demoravam. Hoje você chega numa loja, tipo numa sapataria, e você consegue escolher vários modelos, cores, tamanhos de sapatos. Antes não existia isso. Antes, quando eu falo, século XVIII, você encomendava um sapato. Existiam alguns modelos, mas não existia uma grande variedade como hoje. Tá bom? Então, quando a Revolução começou a engatinhar, começaram a haver esses artesãos, eles eram colocados em espaços, tipo galpões, para fazer uma produção numa maior escala, num maior volume. Então não eram só, eram vários produzindo aquele mesmo gênero. A gente chama isso de manufatura, quando o trabalho era feito em uma certa escala por vários produtores, ou seja, vários artesãos. Então a gente tem a diferença aí de manufatura e maquinofatura, que eu vou explicar já já o que é. Então a manufatura era uma oficina, um local que aqueles artesãos se fixavam para produzir um determinado produto. A produção era feita em pequena escala, não existia uma larga produção, tá bom? A predominância do trabalho era feito manual, ou seja, não existia uma atividade que fosse realmente voltada para uma produção grande, né? E tinha que se ter uma qualificação, uma especialização no que se estava produzindo. A gente não pode falar que um sapateiro ia para fazer roupa, ele não sabe fazer roupa. Então o sapateiro faz sapato,
o alfaiate faz a roupa. Então tinha que se ter essa especialização. E eles próprios controlavam a produção, o volume de produção, eles sabiam quantos produtos tinham feito. Já na maquinofatura, que já é, digamos, uma evolução da manufatura, é quando existe a introdução da máquina, por isso o nome maquinofatura, já não é mais uma oficina, já é uma fábrica, uma coisa mais elaborada. A produção deixa de ser pequena, passa para larga escala, ou seja, em grande volume, tá certo? Como eu falei, existe a introdução de instrumentos de trabalho, principalmente a máquina, né? Instrumentos que eu falo são ferramentas. A máquina também vai substituir a qualificação técnica. Eu falei que na manufatura tinha que saber fazer o produto, na maquinofatura não. Por quê? Porque a máquina vai fazer muito do que você tinha que saber. Então você vai só complementar o trabalho da máquina. E a partir daí não existe mais controle da produção por parte dos trabalhadores, né? O patrão sim é que sabe o volume de produção. Então a gente tem essa diferença entre manufatura e maquinofatura. Vamos aqui ver que a Revolução Industrial ela foi dividida em 4 etapas. A primeira revolução é essa primeira, na Inglaterra, século XVIII, né? A mecanização da produção começou a ser introduzida, as máquinas eram movidas a vapor ou a carvão. Já no século XIX, a iníciozinho do XX, nós temos a produção em linha de montagem, ou seja, existia várias pessoas fazendo o mesmo produto em etapas diferentes. Então, temos também aí o petróleo, que foi o advento da indústria, né? Já na terceira revolução, a gente tem a automatização, a automação, a gente tem um computador, certo? O TI. Isso aí já é metade do século XX até os anos 90. E a quarta fase da revolução é a revolução atual, é a robótica, é a inteligência artificial. Então nós temos aí a revolução, ela não parou, ela continua, sendo que ela está sendo dividida em 4 etapas. Tá bom? Então, vamos agora, de fato, para a industrialização brasileira. Lembrando que eu disse que a indústria surgiu na Inglaterra lá no século XVIII. Mas será que aqui no Brasil a indústria surgiu nesse mesmo período? Não. Tá bom? Por quê? Porque o Brasil era um país até o início do século XX majoritariamente do setor primário, ou seja, um país agrícola, onde toda a sua economia era voltada para a agricultura. Isso desde a época do Brasil Colônia, passando por Brasil Império, entrando no iníciozinho da nossa República. Tá bom? Então aqui a gente tem o Brasil Império, primeiros passos para se industrializar. Já no final do século XIX, durante o Brasil Império, o Brasil começou a mostrar sinais de que estava se industrializando, até porque nosso principal parceiro comercial na época era a Inglaterra. Então aquelas máquinas que não serviam mais para a Inglaterra, entre aspas, elas eram trazidas aqui para o Brasil. Então elas começaram a ser inseridas dentro da economia brasileira e a indústria começou a dar pequenas engatinhadas, tá bom? Então, é certo dizer que a industrialização brasileira é tardia, tá certo? E dependia, ou melhor, depende ainda do capital e da tecnologia externa. Capital, quando eu falo, é do dinheiro. Antes disso, nós temos aí 2 coisas que merecem atenção. A tarifa Alves Branco, de 1844, que foi a taxação de produtos estrangeiros, forçando o mercado interno a produzir seus próprios gêneros. Mas produzir como? Se não existia indústria. Então, depois da tarifa Alves Branco, nós temos a Lei Eusébio de Queiroz. Primeiro passo para leis escravocratas, certo? Anti-escravidão, podemos dizer assim. Né? A Lei Eusébio de Queiroz, ela suprimia o tráfico de escravos para o Brasil, né? Na época, achava-se que isso iria fazer com que o mercado interno, que a mão de obra interna nacional fosse reconhecida, mas infelizmente não, né? A gente ainda tem aí alguns anos de escravidão que infelizmente
marcaram negativamente a nossa história. Quando a gente fala de indústria, a gente tem que falar de Barão de Mauá, tá certo? Que foi o pioneiro dentro do Brasil na questão da introdução industrial. Barão de Mauá foi um grande visionário, né? Ele construiu ferrovias, uma rede de bondes no Rio de Janeiro, fez navios, uma rede de telégrafos, ou seja, ele investiu em suporte técnico para que a indústria pudesse chegar de fato no Brasil. E entre 1880 e 1889, nós temos o primeiro grande salto industrial. Foi quando realmente começou a ver que aquela atividade nova estava, de fato, chegando no Brasil, né? Fábricas de bens de consumo não duráveis. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que significa um bem de consumo não durável. Após a Primeira Guerra Mundial, ou seja, em 1918, teve o segundo surto da indústria. Por quê? Porque o café entrou em crise, né? Nós temos a crise aí do café que obrigou o Brasil a mudar a economia. E nós temos também a Era Vargas, que é importantíssima para a indústria brasileira. Então, a indústria da Era Vargas, que vai de 30 a 45, o primeiro governo de Vargas, e de 51 a 54, o segundo governo. Vargas foi o primeiro presidente que implantou, de fato, indústrias no Brasil, né? Ele criou estatais. O que são estatais? São indústrias públicas, são empresas públicas, certo? Então, a criação de uma unidade industrial forte, investimento em indústrias de base. Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce e Petrobras. Essas três estatais brasileiras foram criadas durante o governo Vargas, que até hoje, né, funcionam. Vargas também foi grande em incentivos fiscais, tá bom? O que é incentivos fiscal? É você ajudar na redução ou diminuição ou até retirada total de impostos. O protecionismo alfandegário, que é isso? É valorizar o produto interno e dificultar a entrada dos produtos externos, porque Vargas era um nacionalista. Ele queria que a indústria fosse brasileira, 100% nacional. E foi o primeiro a criar leis trabalhistas, porque até então não existiam essas leis, tá? E criar o salário mínimo. Nós temos o outro presidente também, que foi responsável por um grande salto na indústria brasileira, que foi JK, tá? Então, Juscelino, quando assume o Brasil, né, ele investe na indústria internacional, na indústria, na construção civil. Então nós temos aí, ó, 1956, Juscelino assume a presidência, capital externo, ou seja, ele trouxe investimento de fora para o Brasil, investimento industrial de fora, a chegada de multinacionais, como por exemplo a Volkswagen, que chegou no Brasil justamente na época de Juscelino Kubitschek, incentivos a multinacionais. Ele incentivava que empresas estrangeiras se instalassem no Brasil. Como? Reduzindo impostos, doando terrenos, fornecendo energia e matéria-prima para aquela indústria ter suporte para se instalar. Teve seu plano de metas, de 50 anos em 5, nas campanhas dele para presidente, ele disse que o Brasil iria crescer 50 anos em 5, através das atividades industriais. Criou várias autarquias, vários órgãos, né, que possibilitavam a facilitação da entrada de indústrias nas regiões brasileiras. Aqui eu usei o exemplo da Sudene, que era voltada para a região Nordeste. E o tripé econômico da indústria, né? Aí, ó, tripé econômico, capital nacional privado, capital estatal e capital estrangeiro. Capital nacional privado, indústrias de bem de consumo, capital estatal de base, infraestrutura, e capital estrangeiro, bens de consumo duráveis. E o período militar e o milagre econômico, como chamam, né? A abertura do capital estrangeiro, então, novamente, mais investimento vindo de fora, investimento em infraestrutura. Então, durante o período militar, investiu-se muito em construção de rodovias, de estradas, abertura de novas estradas, pavimentação de estradas. Por quê? Para a indústria se instalar num lugar, ela precisa de uma rede de transportes eficiente. Como é que a indústria vai transportar matéria-prima ou transportar seus produtos se não existe uma estrada? Então, durante o período militar, ele foi responsável por uma grande quantidade
de pavimentação e construção de rodovias, além, claro, portos, hidrelétricas e usinas nucleares que proporcionavam uma maior geração de energia, tá bom? O capital obtido era através de impostos, ou seja, houve um grande aumento de impostos para a população brasileira e de grandes empréstimos internacionais, como, por exemplo, junto ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Esse milagre econômico aí que eu coloquei entre aspas, dizia que o crescimento, né, da produção brasileira, da indústria brasileira, era superior a 10% ao ano. Mas vale lembrar que a região que realmente despontava, que crescia nesse crescimento, era a região sudeste, principalmente os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. As outras regiões brasileiras eram meio que esquecidas quanto à parte industrial. Por isso, continua a desigualdade social no Brasil. Tá bom? A década de 90, né, 80, década perdida, e a retomada da economia na década de 90. Então, a gente tem aí o final da ditadura, o Brasil passando por um problema econômico muito grande, a inflação. Então, a gente tem aí a elevação de preços do petróleo, isso no mercado internacional, isso dificultava a vida dos industriais aqui no Brasil. Então, nós temos a inflação nos anos 80, o aumento dos produtos, das matérias-primas, ou seja, a indústria durante essa época ficou parada, estagnada, ela quase não crescia, porque o consumo também não aumentava, porque era caro, todos os produtos eram caros. Então, houve um grande declínio na indústria brasileira. Isso só foi retomando no início dos anos 90, com os presidentes Fernando Collor e Itamar Franco, e principalmente Fernando Henrique Cardoso, com a criação do Plano Real. Então foi quando o Brasil houve um novo suspiro da indústria, novos investimentos foram acontecendo, tá? Então aí, saúde e educação, né? As empresas começaram a ser vendidas, as estatais começaram a ser privatizadas, ou seja, serem vendidas a pessoas privadas, por exemplo, uma empresa pública eu comprei, então essa empresa deixou de ser pública, passou a ser privada, então o estatal foi privatizado. Concentração e desconcentração das indústrias no Brasil. A gente volta aí, faz outra, volta no tempo aí. Nos anos 60, medidas dispersas para a indústria do Brasil. Sudam, como eu falei, Sudam, Sudene, Sudec e Suframa. Essas eram as superintendências que ficavam responsáveis pela manipulação, pela articulação das indústrias nas suas regiões. Políticas de incentivos fiscais para as áreas periféricas, principalmente nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. O Sul nem tanto, mas o Norte e Nordeste especificamente, porque eram áreas carentes desse tipo de atividade econômica, não existia indústria. Foi quando surgiram os polos industriais. Vamos aí os petroquímicos, como de Camaçari e Canoas, na Bahia, né? Aqui, Suape, em Pernambuco, Itaqui, no Maranhão, e o porto do projeto Carajás, lá no Pará. Então, são áreas, né, de atuação da indústria, descentralizou-se. Ela saiu da região sudeste e passou para o nordeste e norte, mais especificamente, né? Áreas afastadas tinham sindicatos menos articulados, ou seja, era difícil trazer a atividade industrial para aquela região, além da logística, né? O acesso era difícil. E uma guerra fiscal. Ficavam estados tirando impostos, doando terrenos para ver quem recebia aquela indústria. Então nós temos aí a indústria, hoje a atividade que corresponde a 22% de todo o PIB nacional, segundo o IBGE, ano passado. Emprega 20% de todos os trabalhadores formais brasileiros, são oriundos da atividade industrial. Nós temos aí a região sudeste, como eu falei, a principal região industrial do Brasil. Observe que existem os maiores polos e os setores que se destacam são o químico, o metalúrgico e o mecânico. Nós temos a região sul, segunda principal região industrial do Brasil, certo? Os estados do Paraná e Santa Catarina são os mais, Paraná e Rio Grande do Sul, perdão, são os mais industrializados. A região nordeste hoje é considerada a terceira maior região industrial do Brasil, tá bom? Estados como Bahia, Pernambuco e Ceará são os principais,
mas ainda assim é distante da região sul e sudeste. Região centro-oeste e norte não tem tanta atividade industrial. A região norte, porque é uma região ocupada por florestas, e a região centro-oeste, porque teve uma ocupação tardia e, querendo ou não, é ligada ao setor primário. Tirando isso, nós temos a Zona Franca de Manaus, que é um grande polo industrial, e as áreas da região centro-oeste, nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, que são as regiões mais industrializadas. E os tipos de indústria, quais são? Nós temos as indústrias de base. Essas são as indústrias que pegam a matéria-prima mesmo, em seu estado bruto, e transformam. Nós temos aqui, por exemplo, uma refinaria de petróleo. Então, ela pega esse produto, que é o petróleo, e vai transformá-la em outro. Também chamadas aí, de indústrias pesadas ou indústrias de bens de produção. Lembrando que essa indústria ela pode produzir já o gênero finalizado para o consumidor final, ou pode produzir gêneros que são utilizados em outras etapas de outras indústrias, que, por exemplo, indústrias intermediárias. Essas indústrias pegam os produtos das indústrias pesadas, né, que a gente viu anteriormente, e transforma de novo, ou seja, coletam as matérias-primas processadas pelas indústrias de base e produzem algumas peças e equipamentos. Por exemplo, a indústria pesada transforma o ferro. A indústria intermediária transforma aquele ferro ali em uma peça de um motor de um carro, que, por sua vez, vai para outra indústria, que é a indústria de bem de consumo. Então, aquela peça do motor de carro vai ser montada justamente na indústria de bens de consumo, que pode ser dividida em indústrias de bens de consumo durável, semidurável e não durável. É bem simples entender. Bens duráveis, carros, por exemplo, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, semiduráveis, telefones celulares, roupas, algo que tem uma vida média, e não duráveis, alimentos, bebidas ou produtos de higiene e beleza. Então, essa indústria aí é responsável por grande parcela da atividade econômica industrial, não só no Brasil, mas no mundo, tá bom? E temos, por fim, as indústrias de ponta e alta tecnologia, que aqui no Brasil é uma estatal chamada de Embraer. Sabendo que o Brasil não é, até hoje, né, a gente não se destaca internacionalmente em indústrias de ponta. Nossas indústrias mesmo são pesadas, intermediárias e de bens. Tá bom? Então, aqui temos a produção industrial e o meio ambiente. A gente sabe que a atividade industrial ainda é um dos maiores poluentes do mundo, né? A indústria ainda assim agride muito o meio ambiente, e aqui eu coloquei algumas coisas que a indústria faz para a gente ter essa noção, tá certo? Leis são criadas para tentar diminuir isso, mas infelizmente isso não acontece. E aqui alguns distritos industriais. O que são distritos? São locais que são instalados grandes complexos de indústrias. Nós temos aqui, por exemplo, Suape, aqui em Pernambuco, e Camaçari, na Bahia. Então, distritos industriais são locais onde as indústrias se instalam e ficam ali todas ao redor. Tá bom? Então, obrigado por mais uma aula. É isso. Continuem estudando e até a semana que vem.